O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Que vos parece? Se um homem tem 100 ovelhas e uma delas se perde, não deixa ele as 99 nas montanhas para procurar aquela que se perdeu? Em verdade vos digo, se ele a encontrar, ficará mais feliz com ela do que com as 99 que não se perderam. Do mesmo modo, o Pai que está nos céus não deseja que se perca nenhum desses pequeninos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Amém. Podemos assentar. Insistimos neste tempo do Advento, nos dias à espera daquele dia, já no final do ano, renovamos em nosso coração a esperança deste encontro último com o Senhor. Dies ira, dies illa, aquele dia, um dia da ira, em que se dissolverá os séculos, o que no primeiro momento pode nos causar um certo susto, pois a esperança da igreja primitiva clamava, assim estava presente nas orações da primeira hora da fé cristã: Maranatá, vem, Senhor Jesus. Está presente inclusive nas cartas de Diogneto, um texto antiquíssimo da tradição cristã. Esta consciência, Diogneto de Darré, que nós como cristãos somos exilados, não temos aqui morada permanente, estamos à procura daquela que há de vir. Nós, os cristãos, somos como a alma do mundo, lhe informamos. Na fé cristã que o mundo adquire o seu sentido último, definitivo e mais belo. No entanto, não pertencemos a este mundo, somos cidadãos do céu. Todos os anos, a sabedoria da Mãe Igreja nos convoca a esta certeza da transitoriedade. Claro, o profeta Isaías, que é nosso companheiro especial durante o tempo do Advento, relê a saída do exílio da Babilônia à luz do grande evento transformador da história de Israel, que é o êxodo do Egito. Este momento particular onde Israel experimenta o amor e a fidelidade de Deus, sua ternura e sua compaixão, um amor que não desidrata e que também é eterno. Um amor que é fiel, confiável. Do mesmo modo como arrancou a descendência de Abraão do Egito, continua realizando as suas maravilhas, agora retirando o povo da Babilônia. E o que o profeta tem nos lábios, aqui iniciando-se o segundo Isaías, no capítulo 40, é: consolai, consolai o meu povo, consolai-o. Falai ao coração de Jerusalém. É um texto persuasivo e cortejante. Quer comunicar-se com as aspirações mais íntimas da doce esposa do Senhor, Jerusalém. A cidade da paz, é isto que quer dizer a etimologia, Yeru Shalom, uma paz desidratada nos tempos de guerra e de exílio, que é alcançada com a presença do Senhor. Os profetas vão circulando estes dois termos, justiça e paz. A justiça tem como consequência a paz, não há paz sem justiça. Só Deus é capaz de ser justo, porque Ele, com seus desígnios, com a sua presença, dá a cada coisa o seu devido lugar. Ausentes de Deus, desconfiados de sua bondade, desobedientes dos seus mandamentos, o nosso coração perde a paz. Agora a paz volta a visitar Jerusalém, porque aquele cujo nome é a sua justiça, nossa justiça, isso está presente na profecia de Isaías, volta a estar diante de Israel, convidando-lhe a voltar à terra onde corre leite e mel. E é, pois, uma palavra de consolo, um consolo íntimo, profundo, porque é no meio dos anseios humanos que o Senhor Deus se revela.
do coração atribulado está perto do Senhor, conforta os de espírito abatido. O Senhor conforta os corações despedaçados, enfaixa as suas feridas e as cura. Assim cantamos nos Salmos. A imagem que desponta nesta primeira leitura é a de um sabor messiânico e, pois, uma reminiscência davídica. Davi, o primeiro rei de todo o povo de Israel, o rei de Judá, era pastor. Pastor por profissão, mas também por aptidão de alma. Alguém que cuidou do rebanho não por usurpação, que não foi devorado pela própria sede de poder, nem corrompido pelas próprias ambições. Um homem falho, limitado, mas segundo o coração de Deus, capaz de ser ele em suas ações, em sua administração, em sua autoridade, um sinal daquele que é o justo juiz, o verdadeiro pastor de Israel. Reporta-se a esta aspiração profunda, a esta nostalgia, o profeta Isaías, quando termina esta primeira leitura, ao falar: como um pastor, ele apacentará o seu rebanho, reunirá com a força de seu braço, a mão direita do Senhor faz maravilhas, é ela que nos levanta quando nós estamos caídos. É sua bondade que nos tangencia como cordeiros, ora às vezes como cabritos, dispersos em nossas paixões. É Ele quem nos carrega no colo, e ao nos colocar no colo, a nossa alma pode retornar, lembra o Salmo, como criança tranquila em sua paz. Consolai, consolai o povo da cidade da paz, falai ao seu coração de modo persuasivo e com cortejo. Aqui há uma apresentação no profeta Isaías, mas também em todas as Sagradas Escrituras, de um modo com o qual Deus ama. Ama falando nos nossos anseios, envolvendo-se com nossas causas, prestando ouvido, mas não ama apenas como uma adequação dos nossos caprichos. Não é uma extensão dos nossos desejos. Consola, escuta, nos conhece, envolve com as nossas causas, mas também ama no silêncio, no deserto e na falta. É interessante pensarmos nisso, não é? Ama a partir do silêncio, porque o amor verdadeiro não é uma verborragia. Inclusive, quando nós não estamos seguros do amor, nós conclamamos que o outro diga, ou quando não temos assim convicção se de fato amamos, estamos o tempo todo dizendo, para assim com o excesso das palavras, talvez distrair quem está diante de nós, de nossa ausência. O Deus de Israel ama, às vezes, fazendo silêncio, parece ausentar-se para dar espaço para a sua palavra, uma palavra que permanece, que não é um discurso, não é um som que possa ser ouvido, é uma voz que chega aos confins do universo, uma voz que nos habita. Por isso convida Israel, sobretudo nos momentos de extravio, ao Midbar, ao deserto. É muito curioso que a etimologia da palavra deserto no hebraico tem a ver com a origem palavra, dabar. Deserto é Midbar, ou seja, é o lugar da escuta daquilo que mais importa. Às vezes somos convidados a desertos. Amar é um deserto com seus temores, porque silenciando nossas vozes e os barulhos da multidão, poderemos escutar a voz, ou poderemos escutar sem distrações, não é? Por isso, João Batista é profeta particular neste deserto de 4 semanas, que é o tempo do advento. Ele é uma voz que clama no deserto, uma voz que dá espaço para a palavra. Hoje nós falamos muito, aceleramos os nossos áudios, a internet empoderou os idiotas, lembra Humberto Eco? Estamos o tempo todo falando, julgando, dizendo, nos falta espaço para escutar a palavra necessária. O Senhor Deus ama no silêncio, ama no deserto, porque no deserto cerca seu povo de carinho e proteção,
num lugar de solidão desoladora, Ele traz a presença. Meditemos nós, a que desertos estamos sendo chamados? Deserto das nossas próprias angústias? Ama no silêncio, ama no deserto e ama dando a falta, o que é muito pertinente para os nossos tempos, onde tudo é muito excedido. A falta é um lugar particular de experiência do amor, porque o amor não é pretensioso como a paixão. A paixão agita, dando coisas que não tem. O amor dá de si e por isso traz ao coração a paz. Apaixonamos-nos, lembra a psicanalista Anna Sui, cada um de nós, pensemos no trabalho, pensemos no início do nosso relacionamento, onde há promessas de amor sem sentido, nós nos apaixonamos pela completude, mas com o passar do tempo, nós vamos tendo que amar a falta que o outro nos causa. É assim com Deus de Israel? Israel lhe impõe faltas, o Cristo na cruz há de se deixar chagar, porque quem ama não vai passar ileso, e cada um de nós, não é? Tem que observar o objeto do seu amor, para que não seja como os amores de Pablo Vittar, que ferem, que matam, que amargam, mas sejam amores no silêncio, onde o outro vem a nós, sem contexto, dizendo de si e não de nossas impressões. Um amor no deserto, um atravessamento. Quando nós amamos, nós experimentamos uma sensação de exílio, porque é isso mesmo, né? Para amar temos que sair daquele lugar confortável de nossa pretensão. Somos expulsos de algum jardim quando amamos alguém ou alguma causa. E falta. Como experimentamos falta quando estamos amando? E é bom que seja assim, porque somente uma pessoa iludida pode pensar que vai amar sendo suficiente. Serei suficiente para o meu filho. Não, não vai ser. Ele, em determinado momento da vida, com a liberdade própria da adolescência, irá partir em busca das próprias aventuras. Serei suficiente para o meu esposo? Não, não vai. Ainda que você faça muitas coisas, sempre haverá alguma coisa que deixou de fazer. Serei suficiente na minha paróquia? Não, não vai. Sempre há alguém que faz algo de uma maneira melhor e mais inovadora do que nós. A falta marca a nossa condição neste mundo. E que bom que falte, e que bom que haja limites, e que bom que tenhamos espinhos na carne, porque neste lugar manifesta-se a graça divina. Gloriemo-nos em nossas fraquezas, gloriemo-nos em nossa pequenez, em nossa falta, para que transborde em nós a graça divina. A primeira leitura do profeta Isaías, neste convite à esperança, postula, versículo 6, quando o profeta diz: o que é que eu tenho que dizer? O que é que eu devo gritar? Eis o conteúdo da profecia, versículo 6. Grita que toda a carne é como erva e toda a glória é como a flor do campo. Seca a erva, a flor murcha ao soprar sobre elas o Senhor. No entanto, se seca o feno, murcha a flor, a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Trocando em miúdos, a garantia da transitoriedade da vida é a palavra do Senhor Deus que permanece. Esta palavra, este dizer, para além de nossas vozes, diminuamos como João Batista as nossas vozes para que fale a palavra de Deus em nossa vida. Este clamor do profeta é amadurecedor, porque qualquer um de nós, com o passar do tempo, recolhendo as experiências, no esforço do cansaço, do passo mantido, na desilusão própria da existência humana, terá dois caminhos. Ou se tornará amargo, tendo a impressão de que o esposo, de que os filhos, de que a vida, de que o padre lhe deve alguma coisa, e nenhuma dessas pessoas lhes deve nada, não é? Somos simples servos, fazemos aquilo que devíamos fazer. Há um caminho de nós nos tornarmos amargos, olhando para o nosso passado, querendo projetar sobre os outros algum compromisso por aquilo que nós lhe entregamos? Não. Nenhuma pessoa a que se destina nosso amor, ou seria, em termos psicanalíticos, a nossa libido, é refém de nos retribuir alguma coisa?
Ou nós nos tornamos amargos, ou então vem a nós uma consciência libertadora, aquela de que fala Antônio Vieira num dos seus sermões. Se o riso é o distintivo da razão, o pranto é o seu uso. Com o passar do tempo, a nossa felicidade vai se tornando mais discreta, mas ao mesmo tempo mais consistente, porque felicidade não há, lembra Maria Bethânia. O que há é alegria e coragem. Então, desiludidos do felizes para sempre, que é uma coisa muito boa durante o período da adolescência, não é? Onde nós não entendemos que o casamento, a maternidade, a vocação não são amores, são ciladas. Isso é próprio dos jovens. Com o passar do tempo, nós vamos ressignificando o que significa amar. E vem a nós uma consciência que não é melancólica. Não estou dizendo aqui de viver com cara de quaresma. Não estou dizendo aqui de se tornar uma pessoa taciturna. Não estou dizendo aqui de ser uma pessoa chata. Não. Estou dizendo aqui de uma consciência libertadora, irônica, cínica, poderíamos dizer até em termos filosóficos, de que a vida tem uma dimensão trágica e de que o universo não está aqui para confirmar as nossas expectativas. Essa é uma constatação desconfortável. E hoje, sobretudo, com esta grande oferta de dopamina própria das redes sociais, a gente fica o tempo todo anestesiando a nossa consciência. Temos que nos filtros das redes sociais, arrastando para cima, sempre procurando sensações cada vez mais intensas, que fazer vista grossa de nós mesmos para sobreviver. Não estamos diante da gravidade da vida. Esse é o convite do Advento, está entendendo? É um tempo grávido e grave, não é? Para nos fazer estar diante daquela verdade humana, demasiadamente humana. Sit transit gloria do mundi, ou seja, assim transita a glória do mundo. E aí, ao invés de sermos amargos, ao invés de olharmos para trás com a impressão de que a vida nos deve alguma coisa, ao invés de ficarmos numa fixação com a eterna juventude, enchendo nossa cara de toxina botulínica, com a impressão de que as pessoas não veem as marcas que o tempo fazem no nosso rosto sem ressentimento, né? Não estou dizendo para a gente viver como antigamente, não é? Onde as mulheres com 40 anos já tinham cara de 80. Não, estou dizendo para a gente aceitar aquilo que é próprio da beleza de cada momento da vida. Como é deprimente olhar para uma pessoa que não consegue entender que a gente não tem que ser jovem o tempo inteiro, não é? Não é verdade? Não é tanta vantagem assim ser jovem, não é? Porque as jovens têm pernas mais belas e os jovens passos mais firmes, mas não têm a cabeça correta para saber para onde ir, não é? Gastam muita energia caminhando na direção errada. Cada etapa da vida tem a sua beleza, não é? Tem o seu encanto, não é? Não é uma beleza que tem a ver com estar hidratado ou não. Não é uma beleza que tem a ver com uma palavra contemporânea, com o skincare em dia ou não, não é? Mas a beleza de cada tempo, a beleza, quando é verdadeira, está dedicada à eternidade. Há uma beleza, inclusive, na transitoriedade da vida, não é? Às vezes a consciência de que tudo passa, de que a juventude passa, a consciência de que podemos não estar aqui amanhã, a consciência de que não estaremos para sempre nos cargos que ocupamos, nos dá a apreciação do instante. Esse instante, este hoje, é aquele lugar onde a eternidade nos toca, não é? E não temos nada mais do que hoje, porque sit transit gloria mundi, assim transita a glória do mundo. Nós, ao invés de sermos amargos, ao invés de vivermos uma ilusão da eterna juventude, como aquele mito grego, não é? De uma criatura que pede à divindade uma existência eterna, mas esquece de pedir também à juventude e fica condenada a viver para sempre, mas um estado cada vez mais decrépito.
Hoje nós somos como zumbis, basta ler as nossas redes sociais. Nós podemos recorrer, irmãos e irmãs, em primeiro lugar, à filosofia, o pensamento que desperta a nossa consciência, numa perspectiva aqui bem estoica. Para que serve a filosofia? Diziam os estoicos. Para aprender a morrer. Isso, né? Bons pensamentos, nutrir-se todos os dias de pensamentos que nos dilatam, nos expandem, porque do contrário, como eu brincava com o FM esse dia da Z2, você vai se tornar um inteligente assintomático. Não é? Aí a gente vai repetindo só coisas, mas não tem pensamento, não tem profundidade. Como é difícil conversar com alguém que não tem profundidade. Em segundo, a arte. Contemple a beleza, não o demodê, né? Não aquilo que é filtro, não o que as influenciadoras vendem nas redes sociais, mas a beleza. A beleza está dedicada à eternidade, não é? Precisamos da arte. Lembra Friedrich Nietzsche? Para que a gente não entre no desespero. Aprecie coisas belas na sua vida. Não passageiro, simplesmente, não. Mas o que é belo. A beleza está dedicada à eternidade. Um instante de gentileza. Conversar com alguém sem pretensão, sem se preocupar com a hora, isso é a beleza. A beleza transcende. E por fim, claro, evidentemente, a experiência da fé. O salto na fé, diz Kierkegaard, que é o convite próprio do tempo do Advento, né? Porque no entardecer de alguma realidade ou expectativa, temos que deixar que brilhe em nós a luz do Cristo que é sol, que brilha para sempre, né? Quando algo em nossa vida parece morrer, nós temos que nos agarrar ao Deus vivo, porque a sua palavra permanece. Ele, este Deus, é o pastor que procura a ovelha que se perdeu. É o que nós lemos no Evangelho há pouco, né? Jesus disse aos discípulos: que vos parece? Um homem tem 100 ovelhas, se uma delas se perde, não vai ao encontro dela? Aqui está a motivação temporal da encarnação do Verbo, não é? Desde toda a eternidade, o Pai já nos escolheu para sermos conformes à imagem do seu Filho. Mas as Escrituras nos dão testemunho de que foi útil a nossa salvação para restaurar aquilo que havia sido obscurecido pelo pecado original, que Ele, o próprio Filho eterno de Deus, viesse ao nosso encontro, porque nós nos perdemos no jardim de nossas delícias, jardim de nossa própria pretensão, jardim de nossa ilusão de sermos como deuses, prostituindo aquilo que nós já tínhamos, a imagem e semelhança de Deus. Por isso agora vem o pastor, à procura da ovelha que se perdeu, do seu olhar, para restituir-lhe uma natureza santa e justa, para lhe dar-lhe aquilo que nem os profetas puderam prever, dar-lhe a graça de participar da sua natureza divina. Para este mistério sagrado e doce nos encaminhamos para o Natal, onde o Eterno toca o tempo, onde Deus se encontra com a nossa humanidade, nos entrega a sua divindade, onde, não obstante ervas, flores que murcham, nos é dada a graça de uma beleza eterna que não passa, sermos feitos filhos no Filho. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Aos céus nossas preces.